Você já parou algum momento, olhou para trás e pensou, nossa, se eu soubesse que seria tão difícil, eu não teria feito? Provavelmente a resposta é sim. E quando a gente começa alguma coisa, a gente não sabe quão difícil vai ser, quais são todas as etapas, quais são os imprevistos que podem ocorrer. E as chances da gente começar sabendo exatamente como seria muito perto de zero. Porque como seres humanos a gente tende a evitar o desconforto e estresse e tarefas difíceis. Um dos melhores exemplos disso é o Frodo do Senhor dos Anéis. Ele se dispõe para levar o anel, a destruição, até Mordor, não sei como que fala, sem nem saber o caminho. E aí, durante a jornada, ele mais de uma vez, tanto verbalmente quanto através das expressões e das ações dele, ele se arrepende, ele diz estar arrependido, né, de ter aceitado, de ter pegado o anel, de estar com o anel. E aí o Gandalf dá toda aquela lição de vida pra gente, né, mas antes que eu me estenda demais nesse assunto do Senhor dos Anéis, e o que isso tem a ver com o que eu tô fazendo agora, que é decorando um bolo? Eu só aprendi a decorar bolo com pasta americana porque eu fui ignorante. E essa é a bênção da ignorância. Você não saber quão difícil vai ser uma tarefa e por isso você diz sim para ela, porque você é ignorante em conhecimento em relação ao que pode acontecer ou o que está por vir. O primeiro bolo de pasta americana que eu aceitei fazer era de 4 andares. Antes disso, eu só tinha feito um bolo pequeno por uma tia para a família. Mas eu recebi aquele pedido, olhei a foto, pensei brevemente por, 2 segundos e falei, acho que eu consigo fazer, vou aceitar. Aceitei. E o que aconteceu é que eu passei a noite em claro tentando cobrir aquele bolo. Mas na manhã seguinte tinha dado certo. Até porque eu passei a madrugada inteira descobrindo trocentas mil formas sobre como não cobrir um bolo. Acho que vai dar. E se eu soubesse com antecedência que eu ia passar a noite inteira tentando cobrir aquele bolo e errando vez após vez e perdendo uma noite inteira de sono, talvez eu não tivesse aceitado aquela encomenda. Mas como eu não fazia ideia disso, eu aceitei. Hoje eu consigo falar dessa situação e rir, né? Achar engraçado. Mas eu lembro que no dia que eu entreguei esse bolo, eu só conseguia pensar, eu nunca mais quero fazer bolo com pasta americana. Detalhe, eu tinha 15 anos na época. E a gente pode ver que isso não aconteceu, né? Porque aqui estou eu cobrindo mais um bolo com pasta americana. Mas esse aqui é muito menor do que a encomenda que eu aceitei. Vai decoração em toda essa base aqui, então eu não preciso me preocupar. E essa parte, claro, dos remendos fica pra trás. A gente alinha em um lugar só e coloca pra trás. E vai bastante trabalho de bico, porque é um bolo vintage, mas eu tô feliz. Que horas são? Não gastei 4 horas pra fazer isso aqui. O último andar é meio tricky, porque ele tem 15 centímetros de altura. Então, apesar dele ser menorzinho, eu tenho que abrir a massa um pouco mais comprida. Vocês estão vendo a dificuldade que é com um bolo fake. Imagina com um bolo de verdade, meus amigos. Esse topinho eu vou fazer em 2 partes. Como vai ter decoração na quina, eu não vou me preocupar com as quininhas. Eu vou cortar aqui.
Prontinho. Olha, nem usei a massa inteira. Deve ter sobrado tipo uns 800 gramas. Acabei usando só 1 quilo. Mas para cobrir um bolo desse tamanho, você acaba tendo que ter muita massa a mais, né? Para você conseguir abrir e tirar as rebarbas. Olha só. Bonitinho. Agora vamos partir para a decoração com glacê real. As pessoas sempre me falam, nossa, como você é corajosa, por ter começado a vender doces muito cedo, com 14 anos, ter começado um negócio, ter aceitado encomendas que eu não fazia ideia de como fazer. E na verdade, a chave para minha coragem é não pensar. E assim, claro que são em situações que eu não corro muito risco, né? Coisas triviais. Se eu fosse abrir uma confeitaria, por exemplo, com certeza eu ia calcular todos os riscos e fazer um plano de negócio, fazer pesquisa de mercado, porque é uma situação em que eu poderia perder muito dinheiro, né? Mas essas coisas que a gente só fica com medo de não conseguir, ou talvez de, ai, não vai ficar perfeito, não vai ficar do jeito que eu quero, ou será que eu sou capaz mesmo, sendo que você já tem provas concretas de que você consegue, talvez? Não na situação do meu bolo, que eu não tinha prova nenhuma concreta que eu conseguia, apenas a minha própria convicção de que eu conseguiria. Quando são só esses pequenos empecilhos, você tem que só fazer, só começar. Porque se você pensar demais, você não vai fazer. 1 quilo de glacê real para fazer a decoração. Mas aí também tem uma coisa muito importante. A partir do momento que você decidiu fazer, aí você começa a se organizar, você se compromete e você coloca a mão na massa. Às vezes eu falo, vou fazer um e-book em 15 dias e vou lançar ele no dia 30, daqui 15 dias. E eu realmente não pesquisei, não fiquei fazendo conta de quantas receitas eu vou colocar, ou se a designer tá livre, ou se eu tenho tempo para escrever, para testar a receita, para fazer o que precisa ser feito para esse e-book ficar pronto. Mas eu setei essa data, eu me comprometi e agora durante esses 15 dias eu vou fazer acontecer. Não importa se eu vou ter que trabalhar no sábado ou no domingo. E eu só vou postergar essa data, adiar, se for realmente necessário. Vou parar um pouquinho de falar para bater nesse glacê aqui agora. Agora eu tô pensando se eu faço ele pelo meiozinho. Vamos testar. Não. Esse ficou legal. Tá ficando tão lindo. So pretty. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa nos outros andares agora. Já pensou se eu tivesse parado pra pensar demais se eu aceitaria ou não aquela encomenda? Eu não ia saber fazer um bolo desse? Olha como ele tá lindo. Aqui já começa a bater aquele medo de começar a fazer coisas demais e estragar.
E esse é o resultado do meu bolo de 3 andares vintage. É um bolo fake de isopor com pasta americana e glacê real. Mas eu tô completamente apaixonada, eu adorei os detalhes e eu soube quando parar. E sinceramente, se a gente for pesar todos os prós e contras de fazer alguma coisa na nossa vida, eu acho que a gente não faria mais nada. A gente ia parar de viver, as pessoas iam parar de ter filhos, iam parar de abrir negócios. Porque viver dá muito trabalho, mas essa é a graça da vida. Então, esse é o seu sinal. Se você tem aquele projeto, aquele sonho que está guardado na gaveta e você está com medo de começar, comece. E descubra no caminho como que você vai dar conta de tudo. Conta aqui embaixo qual é o seu sonho, qual a jornada, qual o projeto que você está aí enrolando para começar porque você está com medo. Tenha coragem, comece, se comprometa e confie em Deus. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal também e me conta aqui o que mais você quer ver nesse canal. Se você quer que eu ensine alguma receita, se você quer que eu mostre alguma outra decoração. Beijo e vejo você na próxima.